Bom, amigos, então após a nossa segunda fase da prova de penal, OAB, nosso 8º exame, nós viemos aqui conversar com vocês após essa retirada de um peso que é enfrentar essa prova difícil, essa prova que nos traz uma grande ansiedade, essa prova que em um determinado momento vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. Então era normal que nós estivéssemos ansiosos e nervosos ao enfrentar a prova. Bueno, vamos fazer então um gabarito provisório que geralmente nós temos acertado, que geralmente tem batido com o que a banca ao final considera como correto. Só que a gente tem que deixar bem claro para vocês é que nós só podemos comemorar ou só podemos perder a esperança após o nosso nome estar divulgado lá na lista dos aprovados ou não. Até lá vamos aproveitar para relaxar. Até lá não adianta, porque o que vai definir será a lista com o nosso nome que estará lá publicado. O professor Davi já comentou então a peça e as questões 1 e 2. E coube a nós aqui comentar a questão número 3 e questão número 4. A questão número 3, pessoal, é aquela que abordava a possibilidade da emendácio ou da mutácio. Se vocês recordarem, e quem foi nosso aluno, olhem lá no caso número 8, aquele caso do recurso em sentido estrito, em que nós trabalhamos a mutácio libelli, e eu passei para vocês, no espelho ali de correção, um bom material e pedi que vocês analisassem, fizessem aquela leitura prévia na véspera da prova. E qual não foi a nossa surpresa, uma surpresa boa, que caiu exatamente aqueles argumentos que nós colocamos na peça. Então vamos olhar qual era o caso número 3. João e José foram denunciados pelo artigo 316, no caso então concussão, uma pena alta. Durante a instrução percebeu-se que os fatos narrados não teria sido o que teria acontecido. Após memoriais, o juiz fez a remessa ao Ministério Público para ditar a denúncia, entendendo que o crime seria de corrupção passiva, uma pena, portanto, menor. Tudo bem. Hoje, após a reforma de 2008, se no decorrer da instrução processual o sujeito foi denunciado por um determinado crime em que foi narrada determinada conduta e aqui na instrução processual vem novos fatos mencionando que não seria aquele crime que foi narrado na denúncia, independentemente se for crime mais grave ou crime mais brando, o que se deve fazer? A mutácio libelli, exatamente como foi o que o juiz colocou. Então, como é que a gente responderia essa pergunta? Estamos diante de qual hipótese? Mutácio ou emendácio libelli? Estamos diante da mutácio libelli. Qual o dispositivo legal que deve ser aplicado? Nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal. Se vocês olharem ali, dentro da questão 3 nós temos A, B e C. E ali tem valoração, 0,5, 0,5 e 0,25. Só que muitas vezes eu posso colocar mutácio e não colocar o artigo correspondente, colocar o artigo 383, que é o artigo da emendácio. Ou escrever de uma forma assim rápida, emendácio, e colocar o artigo correto 384. Como é que será valorado? Não sabemos, nós temos que esperar a banca. Tá? Porque o próprio juiz na sentença não poderia dar nova capitulação e com base nela condenar os réus. Pelo simples motivo, pessoal, que o réu ele defende-se pelos fatos capitulados, ou melhor, pelos fatos narrados e capitulados na denúncia. Então, como é que o réu poderia se defender de novos fatos que surgiram no decorrer da instrução processual? Aqui nós temos uma grave violação à ampla defesa, ao contraditório, ao princípio da correlação entre a acusação e sentença, ao princípio da correlação e ao sistema acusatório. Então a resposta, por que o próprio juiz na sentença não poderia dar nova capitulação? Porque teria uma grave violação à ampla defesa, princípio da correlação e sistema acusatório. É possível que o Tribunal de Justiça, na C dentro da questão número 3, é possível que o Tribunal de Justiça de determinado Estado da Federação, ao analisar recurso da apelação, proceda a mutácio libelli? Quando nós trabalhamos com a mutácio libelli, no nosso exercício, acredito que o professor Pietro também deva ter trabalhado com a mutácio libelli, embaixo do artigo 384, em todos os códigos já tinham a súmula 453 do STF e a súmula 160.
Então, se o senhor olhou com cuidado e foi lá no artigo 384 e viu aquela remissão que nós utilizamos a caneta marca-texto, autorizada pela banca examinadora, uma das súmulas que estava marcada era a súmula 453 do STF, resposta dessa questão aqui. Então, não é possível mutácio libelli no recurso de apelação em grau recursal, nos termos da súmula 453 do STF. Bom, vencida a questão número 3, passamos agora para a questão número 4, que é uma questão que trabalhou sobre a prescrição. O professor Pietro trabalhou com a prescrição com vocês. Essa questão aqui, pessoal, se nós tivéssemos uma razoável atenção, prescrição sempre é uma matéria complicada para nós, que a gente fica temeroso do que poderá cair, nessa aqui não foi tão assim. Por quê? Porque se nós olhássemos os artigos, que eu vou mostrar aqui para vocês, nós conseguiríamos resolver essa questão. Talvez a nomenclatura entre prescrição retroativa, superveniente, intercorrente, aí talvez a gente pudesse complicar. Mas se teria ou não ocorrido a prescrição, acredito que não teve problema para nenhum dos candidatos que trabalhou isso com o professor Pietro. Então vamos lá, questão número 4. João foi denunciado, processado, julgado e condenado pelo crime do artigo 299 do Código Penal, a falsidade ideológica. Teve como data de recebimento da denúncia 30 de 10 de 2000 e teve a sentença condenatória 29 de 7 de 2005. Então o que o examinador colocou para vocês, e a gente sempre falava, quando o examinador colocar datas distintas, o que ele quer que você faça? Olhe os marcos interruptivos da prescrição, que estão no qual artigo mesmo? Lá no artigo 117 do Código Penal. Então tivemos o marco interruptivo da prescrição, recebimento da denúncia e sentença condenatória. 30 de 10 de 2000, 29 de 7 de 2005. A pena aplicada foi 1 ano e 11 meses de reclusão. Então nós tivemos uma pena abaixo de 2 anos. Pena abaixo de 2 anos, onde é que nós iríamos olhar o tempo para ver que esse crime estaria prescrito? Lá no artigo 109, inciso 5 do Código Penal. Somente a defesa recorreu. Se somente a defesa recorreu, pessoal, o que aconteceu para o Ministério Público? Transitou em julgado para o Ministério Público, mas não transitou em julgado para a defesa. Então teve apenas o trânsito em julgado para a acusação, não teve o trânsito em julgado para ambas as partes. Para a defesa, ainda não teve o trânsito em julgado. Por quê? Porque ela recorreu. Isso é importante para a assertiva B dentro dessa questão aqui. O tribunal não reconheceu a prescrição. Então o tribunal não reconheceu a prescrição e a banca nos perguntava: está extinta a punibilidade do réu pela prescrição? Sim, está extinta a punibilidade do réu pela prescrição. Em caso positivo, indique a espécie. Está extinta a punibilidade do réu pela prescrição da chamada prescrição retroativa. Prescrição retroativa da data da sentença condenatória entre o recebimento da denúncia. Nesse marco aqui transcorreu mais de 4 anos, então está prescrita pela prescrição retroativa. Qual o principal artigo que deveria constar e eu acredito que vai estar no nosso espelho? Artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Talvez também apareça outros 2 artigos para que nós pudéssemos montar este raciocínio, mencionando que o caso estaria prescrito. Quais seriam esses outros 2 artigos? 117, inciso 2 e 4, e 109, inciso 5. Todos do Código Penal. Bueno. Ainda, na questão número 4, assertiva B. O disposto do artigo 110 caput é aplicável no caso narrado? O que diz lá no artigo 110 caput? Vamos lá. A prescrição depois de transitar em julgar a sentença condenatória. A prescrição depois de transitar em julgar a sentença condenatória para ambas as partes. Depois que transitar em julgado para a acusação e transitar em julgado para a defesa. No nosso caso, transitou em julgado somente para a acusação e não para a defesa. Então, 110 caput. Depois de transitar em julgado para ambas as partes, salvo o disposto no parágrafo 1º e parágrafo 2º deste Código, regula-se pelo máximo na pena privativa de liberdade combinada ao crime. Regula-se pela pena aplicada
e verifique-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais aumentam-se de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, o artigo 110 aumenta-se de 1/3 se o condenado é reincidente no caso da prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão executória, prescrição da pena, que não é o caso concreto. Então, como é que a gente acha que vai ficar a resposta? O disposto no artigo 110, caput do Código Penal, é aplicável ao caso narrado? Não. Não é aplicado ao caso narrado, porque o disposto no artigo 110 caput aplica-se na prescrição da pretensão executória e que não é o caso dos autos, não é o caso que a banca examinadora nos trouxe. Ainda, nós acreditamos que vai constar no gabarito a súmula 220 do STJ, que é uma súmula bem específica, que deve estar aí embaixo do seu código nas remissões. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Então nós tivemos um caso de prescrição da pretensão punitiva e a reincidência não se aplica. A reincidência se aplica somente na prescrição executória, que não foi o caso. Bom, pessoal, então essas são as nossas considerações. Vamos esperar então o gabarito definitivo da banca e principalmente aguardar o resultado final. A partir do momento em que sair o resultado, se porventura o nome do senhor ou da senhora não constar na lista dos aprovados, nos procure, porque a escola está aqui à disposição para ajudá-los. Professor Davi, professor Pietro e eu estaremos aqui para uma possível ajuda em eventual recurso. Grande abraço, suerte e fiquem com Deus.